Eu já assisti Invocação do Mal 4 na pré-estreia e posso dizer que o filme encerra com chave de ouro a história dos Warren, com grandes sustos, uma atmosfera macabra, uma despedida emocionante, mas deixa a desejar no desenvolvimento da família Smurr, que fica aqui em segundo plano e perde a sua importância na história. Mas antes, deixa eu me apresentar caso ainda não me conhecem. Meu nome é Breno Bicalho, sejam bem-vindos ao canal de terror Quarta Parede Investiga, onde eu trago curiosidades, rankings, teorias, revisito filmes, trago tretas do mundo de terror, conteúdos nostálgicos e muito mais. E se vocês já me conhecem, sejam bem-vindos de volta ao canal, então bora para a análise completa com spoilers de Invocação do Mal 4 e o que podemos esperar então da fase 2 desse universo. What's your favorite scary movie? Invocação do Mal 4 segue a mesma estrutura dos dois primeiros filmes, começando com o caso anterior dos Warren, mas aqui voltamos no passado, no ano de 1964. Ed e Lorraine ainda são jovens e acabam tendo que enfrentar pela primeira vez um demônio poderoso conectado a um espelho. As coisas não saem como planejado e o demônio ataca violentamente a Lorraine, que estava grávida, e ela começa então a entrar em trabalho de parto. O casal acaba tendo que fugir do local e nunca mais voltaram. O Ed corre para o hospital e o parto de Lorraine quase tem um fim trágico em que o demônio fica obcecado em Judy. A filha do casal nasce morta, mas por um milagre divino acaba sobrevivendo. Então aqui o filme já nos mostra que o foco da história vai ser a família Warren e já começa com riscos altíssimos, porque mostra uma grande vulnerabilidade dos Warren por não conseguirem derrotar o demônio, que acaba retornando décadas mais tarde para coletar o que ele sempre quis: a filha deles, a Judy. Depois, temos um lindo flashback com a família, onde a Lorraine ensina Judy a bloquear a sua mediunidade com uma canção. Temos um salto então para o ano de 1986 e chegamos no novo caso, a família Smurr. Mas antes, eu preciso dizer que acertaram bastante nos atores para interpretarem Ed e Lorraine jovens. Eles são muito parecidos ali com Patrick Wilson, com a Vera Farmiga, e junto também com a caracterização e a atuação, os atores jovens ficaram perfeitos ali no papel. Mas então, depois dessa introdução no filme, temos novamente o filme sendo dividido em duas linhas narrativas. Começando com a família Smurr, que é composta pelos pais Jack e Janet, as 4 filhas e os avós, e eles são bastante católicos e frequentam a igreja. Depois então do crisma da filha mais velha deles, ela ganha de sua avó o tal espelho assombrado. E aí então que as coisas começam a piorar. E aqui os ataques são extremamente físicos, bem diretos, com levitação, paralisia do sono, espírito atacando com machado, a pessoa ali vomitando pedaços de caco de vidro, enfim, várias coisas realmente bem pesadas, bem perversas. Então, se um demônio ele vai direto ao ponto, não perde muito tempo para aterrorizar a família, não. Então fica claro que os riscos aqui são muito maiores. Mas, o filme peca, como eu disse para vocês, em trazer mais profundidade a essa família. Passamos menos tempo com ela neste filme, porque eles não são realmente o foco principal. Então falta um pouco de maior desenvolvimento dessa família, como cada um vai lidar com a assombração, como isso afeta eles num todo. Temos isso aqui no filme, mas é muito pouco explorado, sabe? As coisas acontecem muito rápido. Começa o ataque na família, depois descobrem que a casa é assombrada, depois procuram a ajuda da mídia nacional e ali vira realmente um caso midiático gigante, depois conseguem ajuda e depois que chegamos então os Warren. E isso acontece, galera, porque nesse filme o foco são os Warren e parece que só colocaram os Smurr no filme como um meio para um fim. E isso quebra o impacto da trama da família no filme, que parece que tá lá só para cumprir tabela, só para chamar a atenção de Ed e Lorraine Warren, uma maneira do demônio chamar eles até o caso,
E nisso então que chegamos os Warren, né? Que depois ali de Invocação do Mal 3, o Ed lá quase morrendo, com ataque cardíaco, ele e Lorraine se aposentam de pegarem casos novos e só ficam dando palestras ali sobre o sobrenatural. Eles perderam então totalmente o status que eles tinham e não são tão levados a sério mais. A Judy aqui, ela já é adulta, tem 22 anos, eu acho, né? Mas a sua mediunidade está cada vez mais forte. Ela começa a cantar aquela canção, mas a Lorraine percebe que alguma coisa está errada com a sua filha. Ela sente uma presença obscura pairar nela. E a Judy, ela tenta esconder da sua mãe o que ela tá passando. E nisso então, ela tá namorando o Tony, que vai conhecer a família no churrasco de aniversário de Ed e acaba pedindo ela em casamento, com um pouco contragosto ali do Ed, né? Mas assim, o Tony é uma ótima adição à família, é um querido e você sente que podemos ter uma passada de bastão de Ed e Lorraine para Judy e Tony. Quem sabe vem a fase 2 em Invocaverso aí, com eles como um novo caso paranormal. Pois é. A Judy é uma peça fundamental nesse filme e assume um protagonismo desde Annabelle Crazily. Agora ela é mais adulta, mais preparada ou não para lidar com o sobrenatural. E é ela quem vai fazer a ponte então entre os Smurr e os Warren, e assim as duas histórias se conectam. E é muito legal, né, pela primeira vez a Judy ter participação numa investigação dos pais e entender na prática qual é o papel deles e relembra, né, aos Warren ali o propósito deles de salvar vidas, mesmo que a deles esteja na reta. Então, quando os Warren chegam na casa infestada de repórteres na vizinhança, como eles ficam, assim, ao vê-los chegando lá, quando a família também reconhece os Warren e pela primeira vez há um pouco de esperança na família Smurr, é uma coisa muito mágica. Mostra que mesmo depois de muito tempo que os Warren não pegam um caso, quando eles voltam, todo mundo já fica naquela expectativa deles resolverem, deles ajudarem. Então, para ver o peso que os Warren têm, né, nesse universo ali, de salvarem as pessoas e lidarem com essas questões paranormais. E os filmes tratam isso, sim, de uma maneira bem interessante. Mas, né, quando os Warren chegam para conhecer os Smurr, o filme praticamente já tá no fim e a investigação dos Warren também na casa é muito rápida, muito curta ali. A Lorraine já tem todas as respostas na hora, sem algum tipo realmente de grande mistério ou uma investigação mais profunda. E o filme ele repete o plot lá de Invocação do Mal 2 com um demônio usando os espíritos da casa para assombrar a família, e ele consegue até mesmo bloquear os poderes de Lorraine, assim como Vala que fez também. Mas assim, o grande diferencial é que mesmo por pouco tempo, o demônio consegue o que ele quer. Ele possui a Judy. E agora então os Warren, eles se tornam o próprio caso e precisam realizar o exorcismo da própria filha. Além de que descobre, né, que esse demônio é o mesmo que enfrentaram décadas mais cedo e fugiram da cena. Agora eles não podem correr mais, porque a vida da filha deles está em jogo. O demônio, ele é paciente, ele esperou todos esses anos, o mal não foi derrotado, e sim ficou latente, esperou o momento certo depois de 22 anos. Imagina você nascer e passar a sua vida inteira sendo alvo de um demônio que te espera pacientemente durante décadas para poder te atacar. E a culpa é indiretamente ali de Ed e Lorraine, porque foram eles quem trouxeram o demônio na vida deles quando foram investigar ali o caso do espelho, fugiram e não conseguiram resolver o caso, então tem uma parcela de culpa dos próprios pais ali da Judy ser oprimida por esse demônio. E agora, né, galera, é o fim de um grande ciclo, não é a escapatória. É lutar ou morrer nesse caso. O risco daqui é gigante. Eles salvam famílias, né? Os Warren salvam famílias, mas agora eles precisam salvar a si mesmos. Eles ficam de escanteio, agora eles são o centro de tudo. É uma situação diferente. Eles não estão 100% preparados para isso. Há um forte fator emocional em que o medo e a emoção os paralisa ali. O que nós vamos fazer agora? Como vamos salvar a nossa filha? Vamos conseguir? Porque não conseguimos antes. E agora?
A Judy quase morre de novo nesse filme. O risco aqui é muito alto, já falei isso várias vezes, né? A ameaça é feroz, é avassaladora, é perversa. O demônio, não temos o Warren, peita eles durante o filme e são os Warren quem temem o demônio. Nunca vimos realmente os Warren tão assustados na vida, assim, tanto quanto este demônio aqui. O Ed, ele não tá bem de saúde, ele tem um problema no coração, ele corre risco de morrer. A Lorraine é violentamente atacada pelo demônio, quase morre ali, sendo salva no último minuto por Tony. E aqui nós tememos pela vida dos dois, e não somente do Ed, como nos filmes anteriores. Esse demônio é extremamente poderoso, manipulador, e o risco, mais uma vez, aumenta depois que, infelizmente, nossa, aqui pra mim, não... Ai, que tristeza! Infelizmente, ele mata o Padre Gordon, o grande amigo dos Warren, que tá desde o primeiro filme aqui, galera. Nossa! Assim, ele sempre esteve com os Warren. Então, assim, é uma parcela. Os Warren já perderam a batalha, porque perderam um grande amigo ali. Então, se o demônio matou um personagem tão importante, por que não faria de novo, não é verdade? Esse é o pior demônio que eles já enfrentaram nos filmes. Ele sabe das fraquezas dos Warren, ele assombra a Lorraine, atacando na ferida que é a Judy, lá naquela cena da pia sangrenta. Ele ataca a própria Judy também na sua maior fragilidade, que deveria ser a sua força, que é a sua mediunidade. E nisso, então, ele é esperto em usar a Annabelle para assombrar a Judy. Lembrando, né, do histórico da menina lá com a boneca em Invocação do Mal 1 e Annabelle 3. Isso foi muito inteligente. Até a Judy fala que não gosta de boneca nesse filme, né? Então, assim, ele vai enfraquecendo a Judy a cada ataque e a cada tentativa de bloqueio, que não ajuda a Judy em nada, só atrapalha. Então a Lorraine percebe isso lá no final. Ela não quer que a sua filha tenha o mesmo fardo que ela. Mas, na verdade, não é um fardo, é uma bênção. É preciso aprender e desenvolver a usar o dom e não ignorá-lo. E chega então o momento lá da batalha final em que os Warren mais o Tony precisam lutar contra o demônio e salvar a Judy da possessão. E claro que cada um vai usar o método que mais tem conhecimento. O Ed lá com sua Bíblia, seu ritual de exorcismo, a Lorraine tentando se conectar com a Judy por meio da mediunidade, tentando mandar o demônio embora. O Tony, né, como ex-policial, vai dar o suporte no que precisa no campo de batalha e também como o interesse amoroso da Judy, tentar de alguma forma atingi-la emocionalmente. E o clímax do filme é para mim um dos melhores desde o primeiro filme, assim, é longo, bem construído, pesado, cheio de ação, com o espelho voando ali no fundo, rodopiando, um exorcismo de um espelho ali com o demônio lá dentro, né? Atacando ali o Tony, a tempestade no fundo ali, como sempre, né? Mas assim, é extremamente satisfatório, com uma ótima conclusão. O bem sempre vence, né? Esse aqui realmente é um ditado ali, é uma moral da franquia, é o grande tema, né, de Invocação do Mal. Pode ser o mal que for, o mais poderoso que for, mas o bem sempre prevalece no final. Mas onde ficam os Smurr no meio disso tudo? Fora da casa, esperando tudo acabar. Eles não participam ativamente ali do clímax do filme, eles não são realmente o foco da assombração. E assim como os espíritos da casa, eles eram meros peões manipulados para chamarem a atenção dos Warren de alguma forma. Mas o Chavinho, né, o Michael Chaves, o diretor do filme, acertou dessa vez, tá? Acertou. Ele trouxe um bom terror e suspense para esse filme. Tem ótimas cenas de susto, mas o diretor ainda não tem uma identidade própria, porque aqui ele recria a direção de James Wan com os Unins e os Unouts nas cenas e o jogo de câmeras também no plano sequência, que ele não consegue fazer tão bem quanto James Wan. Mas ele tenta, né, entregar cenas de terror que são muito bem construídas, por mais que algumas também sejam recriações de cenas dos filmes anteriores, como o susto da TV e também a Annabelle ali se transformando num demônio. Mas mesmo assim a execução é bastante eficaz, principalmente quando ele usa o espelho e vemos os personagens e as situações
através desse espelho. E as várias cenas também dele colocou um espelho lá de fundo, então foi bem interessante aqui. E também, né, há muitas cenas tensas também, como quando o Ed e o Jack vão tirar o espelho da casa. A construção lá do suspense também da morte do padre Gordon é muito bem executada. E também tem a cena do espelho da Judy, né, que é uma criação original, que foi muito boa também. O ataque dela ali no espelho e tal. E outra cena pra mim que foi absolute cinema é lá no final, quando tá acontecendo tudo de ruim na casa. Temos o zoom in, né, até chegar na porta da casa, a câmera entra e lá dentro é só o caos. Uma outra cena também que ele dá uma invertida na fachada da casa, foi muito bem, assim, tá? Então, assim, o Chavinho, né, ele consegue nos amedrontar durante o filme, principalmente porque ele consegue criar uma atmosfera pesada, sombria, com uma sensação constante de desconforto, que vai te deixar tenso, principalmente pelo alto risco do vilão poderoso e imponente, e claro, né, também que é alinhado ali com a trilha sonora pesada, forte, martelando ali, né, do Joseph Bichara. Essa atmosfera macabra fica cada vez mais evidente aqui. E o vilão, né, ainda bem que é muito bom. Depois do desastre, né, da bruxa lá do terceiro filme, finalmente voltamos a um demônio poderoso. Confesso que no início eu não gostei da caracterização dele, mas o filme, ele entregou ali. Mas assim, é mais um demônio, né, usando os espíritos da casa do que ele próprio. Mas mesmo assim também temos alguns vislumbres dele ao longo do filme, como na cena do parto, os seus olhos brilhantes. Só acho que eles poderiam ter aprofundado mais a mitologia do espelho. Deixa um pouco a desejar essa parte, sabe? É um artefato muito interessante, mas que faltou aprofundar um pouco mais nele. É até mesmo mais um demônio, talvez conhecermos mais o nome dele, pra gente saber mais sobre ele, talvez, sabe? E sim, assim, o filme tem uma carga gramática bastante forte aqui, né, nesse filme, né, mas tá tudo bem, galera, assim, é o último filme da franquia, é a grande despedida, claro que vai ter um drama e um apelo também pela emoção, emoção ali do adeus, né, tá acabando, acabou na verdade, sabe, e com isso também temos inúmeras participações especiais, como o Drew, e algumas também inesperadas, como o policial Brad, que ajudou os Warren lá no caso dos Perron, sabe, e também na cena do casamento ali, foi lindo, gente, vemos as famílias Perron, Hodgson, Glatzel dos filmes anteriores, e foi emocionante essa parte, foi muito boa. É realmente o fim de um ciclo real. Tudo levou até esse momento e o fim deixa pontas soltas para que Tony e Judy se tornem o novo Ed e Lorraine. Quem sabe esse será o futuro da franquia daqui pra frente, galera. Então, Invocação do Mal 4, o último ritual, é uma ótima conclusão para a franquia, encerrando com chave de ouro e nada de gosto amargo. Foi um final lindo, emocionante, tenso, satisfatório, com certeza vai deixar muitas saudades. Eu já tô com saudades aqui. E eu sou péssimo com despedidas, galera. Nossa, eu me apego demais e me despedir dessa franquia, eu não tô preparado ainda. Esse filme também marca o fim da fase 1 desse universo e eu mal posso esperar pra fase 2. Eu dou então 8 claquetes e meio pra esse filme. E quando assistirem o filme, voltem aqui, me contem o que acharam, deem o like de vocês, se inscrevam no canal se vocês não são inscritos. Estou também fazendo uma revisitação de todos os 3 filmes da franquia Invocação do Mal e também a série Arquivos dos Warren, contando os casos reais dos Warren, que inclusive nesse fim de semana vai ter o caso real da família Smurl lá para vocês assistirem. Então é isso, galera, até os próximos vídeos e comentem o que vocês acharam de Invocação do Mal 4.